Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma videoaula do preparatório EMA-ENEM. Você sabe que a gente está junto nessa caminhada rumo à tua aprovação no vestibular. Então olha só, hoje eu vou tratar de um tema que costuma aparecer de vez em quando aí nesses dois vestibulares. Principalmente no ENEM, na UEMA, mas também em outros vestibulares, se você quiser fazer aí Brasil afora, também aparece, vez por outra, essa temática que a gente vai trabalhar aqui. A gente está falando sobre os movimentos sociais. E essa aula de hoje é só a primeira parte desse conteúdo. Esse conteúdo está dividido em duas partes. Hoje é a primeira e você tem que ficar bem ligadinho na programação da gente para não perder a segunda parte e também as outras aulas, né, dos professores, das outras matérias, de sociologia também. Então, olha só, primeira questão que a gente vai trabalhar, uma questão que caiu no Enem. Então, assim, sem muita conversinha, vamos logo começar? Vamos lá? Enem, caiu assim, ó. Os movimentos sociais do século XXI, ó, ele cita para ti o tema da questão e cita uma época. Sempre que isso acontecer, você já deixa em destaque. Movimentos sociais, tema da questão, século XXI, a época que ele está se referindo. Ações coletivas deliberadas que visam a transformação de valores e instituições da sociedade manifestam-se pela internet. Opa, então tem um elemento novo aqui. Ele está falando dos movimentos, que é uma coisa que existe desde o século XIX, pelo menos, mas só que no século XXI existe algo novo que ajuda a engajar mais as pautas e reivindicações dos movimentos sociais, que é a internet. Aqui você vai destacar a internet. O mesmo pode ser dito do movimento ambiental, o movimento das mulheres, vários movimentos pelos direitos humanos, movimentos de identidade étnica, movimentos religiosos, movimentos nacionalistas e dos defensores ou proponentes de uma lista infindável de projetos culturais e causas políticas. Texto do sociólogo espanhol Manuel Castells, beleza? Então, olha só, o grande tema desse texto é o uso da internet pelos movimentos sociais para ter mais engajamento e mais difusão das suas pautas e reivindicações. Foca nessa parte, a internet em relação aos movimentos sociais. Vamos para a pergunta. A pergunta é a seguinte: de acordo com o texto que a gente acabou de ler e destacar alguns pontos, a população engajada em processos políticos pode utilizar a rede mundial de computadores, internet, como recurso para a mobilização. Grifa, recurso para a mobilização. É uma das finalidades do uso da internet pelos movimentos sociais. Pois a internet caracteriza-se por, ó a pergunta, qual é a característica da internet em relação ao tema da questão, os movimentos sociais? Letra A internet caracteriza-se por diminuir a insegurança do sistema eleitoral. Espera aí, rapidão. A pergunta é sobre sistema eleitoral? Em algum momento a gente falou de eleição? Não falou. A gente falou de movimentos sociais, de engajamento e de difusão das pautas a partir da internet. Então a letra A está tentando te enrolar. Ela está trazendo uma resposta que não tem nada a ver com aquilo que você leu no texto. Descarta a letra A. Letra B. A internet caracteriza-se por reforçar a possibilidade de maior participação qualificada. Reforçar a possibilidade de maior participação qualificada. Faz sentido? Olha, faz sentido mais ou menos. Porque não quer dizer necessariamente que a difusão maior dessas pautas vai gerar uma participação que seja mais qualificada. A gente não tem subsídio suficiente para garantir isso. Letra C. Garantir o controle das informações geradas nas mobilizações. Não tem muito como fazer isso também, não. A internet não tem como garantir o controle dessas informações. Tem como expandir, disseminar, mas garantir o controle é mais complicado, tá? Vamos lá.
incrementar o engajamento cívico, ou seja, o engajamento do cidadão, para além das fronteiras locais. Bom, aí faz sentido. Porque a internet, ela tem um alcance mundial, inclusive o próprio texto te ajuda com isso. Bem aqui na pergunta, no lugar de chamar internet, ele preferiu utilizar o termo rede mundial de computadores, entendeu? Exatamente para te ajudar a chegar nessa conclusão. Se é uma rede que tem alcance mundial, então você consegue ir para além do alcance local. E esse engajamento se dá de maneira mais ampla. Aí faz sentido. Por enquanto, a letra D é a nossa melhor opção. Letra E. Ampliar a participação pela solução da escassez de tempo dos cidadãos. Não é necessariamente a escassez de tempo. Pelo contrário, tem gente que passa muito tempo na internet, né? Então, tempo não está faltando. Não é esse o critério principal. É mais o critério mesmo de expandir a mobilização, de ter um engajamento ainda maior do que o engajamento simplesmente regional ou local. Então, a letra D, como eu falei para vocês, é a nossa melhor opção e é a opção correta que responde essa questão, a primeira questão que a gente está fazendo nessa aula de hoje. Vamos para a próxima questão. Questão também do Enem, hein? Lá no Enem, caiu da seguinte maneira. A demanda da comunidade afro-brasileira, pessoal, já tem que começar grifando. Já está citando para ti um grupo social específico, comunidade afro-brasileira. Destaca. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, grifa. Reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, e aí grifa também educação, que é o ponto que está sendo destacado. Passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da lei. Ele vai citar para ti uma lei, tu também tem que deixar em destaque. Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei 9394 de 96. Esses números aí não importa tanto. Importa o que a lei vai determinar. Aí você destaca. Estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Aí você grifa. Essas leis que pouco importa o número delas para a questão, mas importa saber o que elas determinam, você vai destacar que elas estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ok? Destacou. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, Brasília, Ministério da Educação. Então aqui foi retirado de uma lei, né, que foi aprovada em 2003, que regulamenta a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas do Brasil. Esse é o ponto central do que a gente leu, ok? Vamos para a pergunta. A alteração legal no Brasil, dessa lei que a gente acabou de ler, contemporâneo, descrita no texto, é resultado do processo de... Então, qual que é o processo que faz com que exista a alteração dessa lei? Ela resulta de qual processo? Letra A, do processo de aumento da renda nacional. Eu te pergunto, a questão aqui é renda? É patrimônio? É econômica? Não é. Porque lá no começo ele cita comunidade afro-brasileira. É uma questão étnica, uma questão racial, uma questão de grupo social. Não tem a ver com padrão de consumo, com renda, com nada que é critério econômico. Letra A, está fora, descarta. Letra B, tem a ver com a mobilização do movimento negro. Faz sentido? Faz sentido. O movimento negro se mobilizando em prol da valorização, do reconhecimento, da afirmação, acaba pressionando o Estado, o governo, a alterar essa lei lá em 2003 e garantir e estabelecer a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Faz sentido a letra B. Letra C, melhoria da infraestrutura escolar. Não tem como a gente dizer isso. O que tem na lei é a obrigatoriedade de um conteúdo. Não está falando nada sobre infraestrutura da escola. Isso já é outro tópico, beleza?
Então, também não tem a ver a letra C. Letra D, ampliação das disciplinas obrigatórias. Falso, porque não teve mais disciplina obrigatória, o que teve foi a inserção de conteúdos. Tem a disciplina História, sempre teve. Aí, no conteúdo de História, inseriu-se a história africana e afro-brasileira. Então, não tem a soma de disciplinas obrigatórias. O que tem é a inserção de conteúdos, ok? Não vai confundir uma coisa com a outra. A letra D é uma opção distratora. Letra E, a politização das universidades públicas. Nem está falando de universidade, porque aqui a obrigatoriedade é na educação básica, né? No ensino fundamental, no ensino médio. Então a questão nem tange a universidade, está completamente fora do que a gente leu na questão. A única opção que responde corretamente é dizer que a alteração na lei que garante a obrigatoriedade do ensino de cultura africana e afro-brasileira, de história africana e afro-brasileira, é a letra B. É fruto da mobilização do movimento negro por valorização, afirmação da sua identidade. Beleza? Então aqui a gente marca a letra B, acerta mais uma questão e caminha para a próxima. A próxima também questão do Enem. Tá cheio de questão do Enem na aula de hoje, né? Então olha só. A próxima questão começa dizendo o seguinte: a luta contra o racismo, ou seja, ele já está te entregando o tema. Pega, tá aí o tema, a luta contra o racismo. Destaca. A luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico, formado a partir dos anos 30. Por um lado, o MNU, Movimento Negro Unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial. Aqui a gente vai lembrar das aulas de sociologia brasileira. Democracia racial é um termo, um conceito criado por Gilberto Freire, autor da obra Casagrande e Senzala, lá na década de 30. Nessa obra, ele afirmava que a proximidade das relações entre brancos e negros no período colonial adocicou as relações raciais no país. Então, para ele, não existia racismo no Brasil, o que faria do Brasil uma verdadeira democracia racial, ok? E aí o movimento negro, obviamente, bateu contra essa ideia, não concordou, porque reconheceu que sim, havia e ainda há racismo no Brasil. Aí continua, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que no Brasil o racismo existe e está entranhado nas relações sociais. Grifa, no Brasil o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial. Grifa, construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles com alguma ascendência africana, e não apenas os pretos. Então, por exemplo, os mulatos também passaram a ser chamados de negros. Entendeu? Ou seja, a ideia era englobar o maior número de pessoas para fortalecer esse movimento pela identidade. Pela identidade do movimento negro, olha o nome, unificado. Então era a ideia de criar uma unidade, independente de se você fosse mulato, ou negro descendente de malês, ou negro descendente de sudanês, ou negro descendente dos negros da região do Daomé, tanto faz. Você, a partir daquele momento, fazia parte dessa ideia mais uniforme, né, de negros, entre aspas, em geral. Pergunta: a estratégia utilizada por esse movimento, que é o Movimento Negro Unificado, tinha como objetivo, letra A, eliminar privilégios de classe. Aí eu te pergunto, a questão está mais relacionada à etnia ou à questão de classe socioeconômica? É a etnia. Porque existem negros na elite, na classe média, na classe mais baixa, na classe trabalhadora. Então a questão aqui não é a questão da classe, é a questão do grupo étnico. Logo, a letra A não responde corretamente a nossa pergunta. Letra B, alterar injustiças econômicas. Mais uma vez,
A questão principal é a questão étnica, não é economia, não é padrão de renda, de consumo, é outra coisa, não é desigualdade socioeconômica. É a questão étnica, ok? Letra B também está fora, não pode ser a alternativa correta. Combater discriminações étnicas. Perfeito. A letra C, até agora, é a que melhor responde a nossa pergunta. A intenção do movimento negro unificado e a estratégia utilizada pelo movimento foi para combater as discriminações étnicas. Por enquanto, letra C. Letra D. Identificar preconceitos religiosos. Mais uma vez, a questão é a questão étnica. Não tem a ver necessariamente com religião. Tá? Pode ter ali tangenciando, por conta talvez das religiões afro-brasileiras, do candomblé, da umbanda, mas mesmo assim não é a opção correta, porque está distante do que foi perguntado. O que foi perguntado está relacionado à questão étnica. Não esquece desse detalhe. Letra E. Reduzir as desigualdades culturais. Mais uma vez, não é a questão cultural, é a questão étnica. Tudo bem que cultura também faz parte da ideia de etnia, mas só que seria muito mais reduzido a letra E. Então, a opção que melhor responde ao que foi perguntado, sem dúvida nenhuma, é a letra C. Combater discriminações étnicas é o objetivo dessa estratégia desenvolvida pelo Movimento Negro Unificado que a gente leu na questão. Tranquilo essa daí, a gente vai passar para a próxima questão dessa aula de hoje, que também é uma questão que caiu recentemente no Enem. E aí a gente começa lendo a questão e na questão tem o seguinte: entre as muitas batalhas, destaca-se aquela voltada para a dessegregação dos ônibus de Montgomery, no Alabama. Eita, isso aqui é o seguinte, para quem conhece a história do movimento negro, principalmente o movimento negro norte-americano, sabe que o estopim do movimento negro lá nos Estados Unidos foi um incidente que aconteceu no ônibus, onde uma senhora negra chamada Rosa Parks, ela se recusou a ceder o lugar dela no ônibus para um homem branco que estava em pé, como mandavam as leis da época, as leis segregacionistas que existiam nos Estados Unidos. Então, para quem sabe a história, logo no primeiro parágrafo, no comecinho, você já está entendendo o que vai ser perguntado. Mas vamos supor que você não sabe. Aí você tem que continuar lendo a questão para ela te esclarecer. Então, olha só. O estopim, a causa imediata, foi a prisão da costureira Rosa Parks, está aqui o nome dela citado, que se recusou a ceder seu assento a um homem branco. As leis da época determinavam que ela fizesse isso, tá? As leis segregacionistas. O boicote aos ônibus teve início em dezembro de 55, quando aconteceu o que foi relatado. A população negra preferia andar quilômetros a pé, todos os dias, a sofrer as humilhações de um transporte segregado, como era lá nos anos 50 nos Estados Unidos. Então ele está te dando aqui um evento que aconteceu no século XX, lá nos anos 50, lá no Alabama, certo? Envolvendo a Rosa Parks, essa costureira, essa senhora negra que se recusou a ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco que estava nesse mesmo ônibus. Vamos ver então a pergunta? O tema do texto, que é a questão lá do movimento negro norte-americano, refere-se a um movimento social, aí você coloca, movimento negro dos Estados Unidos, que na longa duração da história norte-americana exigia o quê? O que os afro-americanos, o movimento negro dos Estados Unidos, que começou com esse incidente aí, a causa imediata foi o estopim, a prisão da Rosa Parks, o que esse movimento liderado por Martin Luther King e também por Malcolm X exigia? Letra A concretização de princípios socialistas. Pessoal, não tem nada a ver. A gente está discutindo uma questão aqui que é racial, é étnica. Esquece capitalismo e socialismo, é outra coisa. Abolição do trabalho compulsório. Trabalho compulsório é trabalho forçado. Só que nessa época a escravidão já não existia, então não faz sentido. Proteção da militância política. Não é a questão política que é a principal. Legitimação do voto feminino. Apesar de ser uma mulher a protagonista,
A questão não é o fato dela ser mulher, é o fato dela ser negra. Mulher negra e não somente mulher. Extensão de direitos civis, a letra E, sim. Estender os direitos civis também para a população afro-americana. A gente marca a letra E, acerta e encerra mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma videoaula de Sociologia do preparatório UEMA-ENEM. Você sabe que a gente está junto nessa caminhada rumo à tua aprovação no vestibular. Então já fica aí ligado, fica ligada, já pega caderno, caneta, lápis, tudo aquilo que for preciso para anotar as dicas que eu vou te passar sobre esse conteúdo da videoaula de hoje. E olha só, hoje a gente vai tratar da segunda parte do assunto movimentos sociais. Lembrando que já teve a primeira parte e agora a gente vai complementar com essa parte 2. Então eu trouxe questões aqui, ao todo 4 questões, para a gente poder finalizar essa discussão sobre os movimentos sociais. Lembrando que esse assunto, movimentos sociais, é um dos assuntos mais cobrados nas provas de humanas, tanto do Enem quanto da UEMA. Então fica atento, fica ligadinho para você não perder nada dessa aula de hoje. E a gente começa com uma questão que já caiu no Enem. Inclusive uma questão que caiu recentemente no Enem. Então se liga aí para você ver como é que pode cair questão sobre esse tema na prova. Atenção. O Equador, e aí eu já te dou uma dica. Sempre que a questão estiver te dando um local ou um espaço de tempo, você sempre deixa destacado para saber o contexto daquela questão. Então aqui já está falando do Equador, você já marca Equador, destaca, né, circula a palavra Equador. O Equador foi o primeiro país do mundo a introduzir os direitos da natureza numa Constituição. Ele está te dando uma informação sobre o Equador. E aí você já deixa essa informação também destacada. O Equador foi o primeiro país do mundo a ter na sua Constituição os chamados direitos da natureza. Destaca essa expressão, direitos da natureza. O movimento indígena camponês ambientalista destaca também. Movimento indígena camponês ambientalista rejeitou a exploração do petróleo nos contrafortes andino-amazônicos, o Parque Nacional de Iassuní. A reivindicação desse movimento, qual movimento, professor? Movimento indígena camponês ambientalista, já deixou destacado, foi acatada pelo governo de Rafael Correa. E esta é a primeira proposta concreta que não se faz como compensação dos países ricos a algum país pobre, enquanto continuam explorando e lançando gases do efeito estufa na atmosfera. O que a gente tem nessa citação é o seguinte: é um acontecimento muito relevante nas leis do Equador, na Constituição, que é a inserção dos direitos da natureza. E a inserção desse tipo de direito na Constituição do Equador se deu devido à luta dos movimentos sociais de lá, sobretudo o movimento citado na questão, que é o movimento indígena camponês ambientalista. Deixou destacado, vamos agora para a pergunta. O tema da questão a gente já entendeu. Vamos entender agora o que se chama de comando da questão, ou então a pergunta. Comando, pergunta. A ação do governo equatoriano, que ação foi essa? De incluir os direitos da natureza na sua Constituição. Foi resultado de uma mobilização, de uma movimentação, de uma mobilização do movimento indígena camponês ambientalista, que você já deixou destacado lá na citação. A ação do governo equatoriano foi resultado de uma mobilização marcada pelo quê? Qual é a grande marca, qual a grande característica dessa mobilização do movimento indígena camponês ambientalista do Equador? Letra A. Houve nesse movimento, nessa mobilização, um protagonismo, uma importância dos povos originários. Os povos indígenas do Equador são povos originários do Equador? Corretamente. Assim como os indígenas brasileiros também são originários do Brasil. Então, nesse caso, a letra A faz muito sentido.
Provavelmente é a nossa opção correta, mas calma que ainda tem algumas outras possibilidades de resposta. Então vamos deixar a letra A guardadinha, não vamos descartar, e vamos analisar a letra B, C, D e E. Letra B. Houve uma imposição dos magistrados locais. Olha só, quando você leu a pergunta, você destacou o movimento indígena camponês ambientalista. A gente não falou de magistrados, de juízes. A gente falou de um movimento social que foi diretamente responsável pela inserção desses direitos da natureza nas leis, na Constituição do Equador. Então aí não tem nada a ver com magistrado, descarta a letra B. Letra C. Redução dos recursos minerais. Houve, com a preservação do Parque Nacional de Açuni, uma redução dos recursos minerais? Faz sentido essa análise? Obviamente não faz, ela é contraditória. Então, se ela é contraditória, não nos serve como resposta correta. Descarta também a letra C. Letra D de dado. Empreendedorismo comercial global. Se a gente está falando da preservação de uma área que não é para explorar, é o contrário de haver um empreendedorismo comercial nessa área. Então, também não faz sentido a letra D de dado. E a letra E fala de indenização monetária internacional. Não é verdade. A gente está falando sobre a Constituição do Equador, a Constituição Nacional do Equador, que teve os direitos da natureza incluído como fruto da mobilização do movimento indígena camponês ambientalista, ou seja, de um povo originário do próprio país. Então, a opção que melhor responde à pergunta vai ser a letra A. Vamos ver se está certo? Letra A é a opção correta dessa nossa primeira questão da videoaula de hoje. Vamos agora para a questão número 2, a segunda questão da videoaula. É outra questão também do Enem. Vamos analisar com atenção para a gente poder entender o tema da questão. Vamos lá. A propriedade, você já grifa aí, propriedade logo de cara. A propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social. Atenção! O direito à propriedade, segundo o texto, além do usufruto da propriedade pelo seu proprietário, tem também a obrigatoriedade do atendimento de sua função social. Você vai destacar esse trecho bem aqui. Obrigatoriedade do atendimento de sua função social. Toda propriedade, obrigatoriamente, segundo a lei, deve cumprir uma função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade, grifa, uso racional da propriedade, e dos recursos ambientais que lhes são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, então toda pessoa que tem uma propriedade, ela pertence à sociedade, a pessoa faz parte da comunidade, faz parte da coletividade. Se sujeita a obrigações crescentes, que ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Então, assim, ó, a pessoa tem uma propriedade, uma casa, vamos supor, essa pessoa é parte de uma comunidade, apesar da propriedade ser dela, mas ela é parte da coletividade como pessoa, então ela deve zelar pelo seu patrimônio e cumprir as leis que são coletivas, que servem para todos, em relação à sua propriedade também, certo? Tem a questão do direito de vizinhança, do direito coletivo, então tem tudo isso envolvido. Não é apenas um direito individual, mas também existe um fator coletivo quando se fala da propriedade e também a obrigatoriedade dessa propriedade cumprir uma função social, segundo o texto. Vamos para a pergunta. Os movimentos em prol da reforma agrária, destaca, movimentos em prol da reforma agrária. Desses movimentos no Brasil, o que tem maior destaque é o MST, que você provavelmente já ouviu falar. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou simplesmente Movimento Sem Terra. Então está se referindo a esses movimentos, que tem a questão da propriedade como o seu grande mote, que atuam com base no conceito de direito à propriedade, grifa, que é o tema da questão, que a gente leu ainda há pouco, né, a questão jurídica acerca da propriedade,
apresentado no texto propõe-se a. Então, qual é a proposta dos movimentos que lutam pela reforma agrária, dentro dessa ideia de direito à propriedade? Letra A. Reverter o processo de privatização fundiária. É esse o propósito do movimento? Reverter o processo de privatização da terra? Eu acho que não faz tanto sentido. Vamos ver se tem uma opção melhor. Letra B. Ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Bom, se o latifúndio é um latifúndio que produz alguma coisa, ele cumpre uma função social. Então, não seria correto a gente afirmar que a letra B tem uma análise que é bem feita. Porque se é produtivo, não tem inviabilidade. Pelo contrário, existe a viabilidade e existe a função social. Letra C. Defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Aí faz sentido. Se a gente está falando de um latifúndio, de uma grande propriedade que é improdutiva, olha o nome, improdutiva. Então ela está deixando de cumprir função social. E se existe uma quantidade muito grande de pessoas que não têm acesso à terra para produzir, a desapropriação desse espaço improdutivo, para que se torne um espaço produtivo, faz com que esse espaço ou essa propriedade cumpra a função social. Aí a letra C, de acordo com o que a gente leu no texto, faz sentido. Letra D de dado. Impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis. Novamente, se existe uma produção, independente de ser exportadora ou não, essa propriedade está cumprindo uma função social. Ela não é improdutiva, ela é produtiva. Então a letra D também seria contraditória. Letra E. Coibir, ou seja, proibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. Se tem empresas agroindustriais que investem no campo e produzem, o espaço é produtivo. Ele cumpre função social. Então a única opção que mostra para nós um espaço como improdutivo é a letra C. Se é improdutivo, não cumpre função social. E desapropriar esse espaço para que ele seja produtivo faria com que ele cumprisse função social, que foi o que a gente leu no texto. Então, me parece que a letra C é a nossa melhor opção. Vamos ver se é mesmo? Letra C de casa é a nossa opção correta nessa segunda questão. Vamos agora para a terceira questão da videoaula de Sociologia sobre Movimentos Sociais, parte 2. Caiu no Enem PPL. E lá no Enem PPL caiu assim. A experiência do movimento organizado de mulheres no Brasil parou, vamos lá, vamos destacar esse começo. Movimento organizado de mulheres no Brasil. Se existe um movimento social organizado de mulheres, a gente associa esse movimento ao feminismo, ao movimento feminista. Movimento organizado de mulheres no contexto brasileiro. Oferece excelente exemplo de como se pode utilizar a lei em favor da melhoria do status jurídico e da condição social, do avanço no sentido de uma presença mais efetiva no processo de decisão política. Então, olha só, a gente está falando das mulheres agindo coletivamente, movimento de mulheres no Brasil, mostrando que a lei também pode ser utilizada para a ocupação de espaços, inclusive no campo das decisões políticas. É esse que é o foco da primeira parte da questão. Ao longo de quase todo o século XX, século passado, com mais intensidades em algumas décadas do que em outras, as mulheres brasileiras conseguiram obter vitórias expressivas. Então, grifa o seguinte, ao longo do século XX, que é um espaço de tempo, e o que aconteceu nesse espaço? As mulheres brasileiras obtiveram vitórias expressivas. Grifa também. Algumas vezes, abolindo dispositivos legais discriminatórios, outras conseguindo aprovar novas leis. Então, ou aprovando novas leis, ou então tirando dispositivos legais que eram discriminatórios em relação às mulheres, conseguiu-se obter vitórias expressivas. O movimento das mulheres no Brasil conseguiu, ao longo do século XX, vitórias importantes. Esse que é o resumo do texto. Vamos para o comando da questão, ou a pergunta. A pergunta é a seguinte. A atuação do movimento social abordado no texto, que movimento foi? O movimento organizado de mulheres no Brasil.
a atuação desse movimento abordado no texto. Resultou na década de 30. Opa! Preste atenção que ele falou ao longo do século XX, no texto que a gente leu. A década de 30 é parte do século XX e ele está falando do Brasil. Então a pergunta é, qual é a grande vitória que as mulheres tiveram em termos de direitos na década de 30? Percebe que é uma questão que ela está dialogando a sociologia com a história. Você precisa ter um pouco de conhecimento da história do Brasil, da história política do Brasil, para conseguir responder com exatidão essa questão. Eu vou repassar para ti essa informação então. Nos anos 30, a gente viveu ali parte do período do governo Vargas. Vargas governou de 30 a 45 e depois voltou nos anos 50 eleito, democraticamente. Mas em 32 houve a reforma do Código Eleitoral Brasileiro. Em 34 a Constituição do período Vargas. A reforma do Código Eleitoral, junto com a Constituição, garantiram pela primeira vez na história do Brasil que as mulheres tivessem direito ao voto, ou seja, as mulheres começavam a participar de maneira mais efetiva das decisões políticas no Brasil. Essa é a grande conquista do movimento das mulheres brasileiras nos anos 30. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada a isso nas opções. Vamos lá. Letra A, de cara, direito ao voto. Provavelmente, a gente já encontrou a nossa opção correta. Mas calma, respira. Ainda tem 4 opções para a gente analisar. A primeira já está muito boa. Vamos ver as outras. Letra B, garantia de cotas. Como assim cotas? Em quê? Está muito solto, né? Não tá, parece que não está completa a opção. Que cotas são essas? Aonde? Nas universidades, no mercado de trabalho? Não está explicitando. E como eu te falei, a grande conquista dos anos 30 no Brasil é o voto feminino. Então a primeira ainda continua melhor. Acesso ao trabalho. As mulheres já trabalhavam antes. E esse acesso ao trabalho e ao mercado de trabalho ao longo do tempo, ele vai sendo conquistado gradativamente. Mas os anos 30 ainda é um período da história do Brasil onde a maior parte das mulheres ainda exercem atividades vinculadas ao lar, atividades domésticas, cuidado do filho, dos maridos, da família. Então aí nesse caso não faz tanto sentido. Letra D, organização partidária. A partir do momento que as mulheres passam a participar da vida política, elas se filiam a partidos. Mas isso é muito mais uma consequência do direito. Não é o direito em si que foi conquistado. Letra E, igualdade de oportunidades. Isso é uma luta que as mulheres até hoje têm em determinadas áreas, né? No mercado de trabalho, na vida política, por exemplo, a questão salarial. Então aqui a letra E não faz tanto sentido, porque ainda é um objetivo do movimento de mulheres. Então aqui a resposta que melhor está respondendo à pergunta, a melhor resposta possível é a letra A, direito ao voto, e é exatamente essa que a gente marca e mais uma vez acerta nessa videoaula. Terceira questão, terceiro acerto de todo mundo junto. Próxima e última questão dessa aula. Essa questão aqui, eu quero que tu preste bastante atenção, porque é uma questão que traz 2 figuras. O texto 1 e o texto 2 são 2 imagens, é a figura 1 e a figura 2. Leitura de imagem é uma coisa que exige uma certa habilidade que você precisa treinar. Por isso que é bom você fazer os simulados, as atividades, os exercícios, antes de fazer o vestibular. Olha só, essa primeira imagem, ela te mostra um ônibus. Você está vendo a imagem de um ônibus. A segunda imagem tem a imagem de uma mulher, de uma senhora. E tem a imagem do rapaz atrás dela também, aqui, ó, em segundo plano. No texto, vai te explicar quem é essa pessoa e o que esse ônibus está fazendo aí também. Mas tu olhou um ônibus e uma mulher em primeiro plano. Vamos para o texto. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, que é a mulher da figura 2, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King, que é o rapaz que está em segundo plano na figura 2, na fotografia. O veículo, esse ônibus, alcançou o estatuto de obra museológica. Ele faz parte de um museu, porque ele simboliza o quê? E aí você precisa ter um conhecimento prévio da história do movimento negro. A Rosa Parks foi presa em 55 por ter se negado a ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco que estava em pé, como determinava a lei que existia na época nos Estados Unidos, as leis segregacionistas.
que segregavam racialmente brancos e negros. E aí a primeira opção ela tem a ver com o impacto do medo da corrida armamentista. Gente, não tem nada a ver com corrida armamentista. É uma questão de direitos civis da população afro-americana. Democratização do acesso à escola pública. A questão não é escola também. São os espaços públicos em geral, inclusive ônibus. Preconceito de gênero. Não é porque ela é mulher, mas é porque ela era negra que ela sofria discriminação. Nesse caso, a questão racial supera a de gênero. Deflagração do movimento por igualdade civil. Faz sentido. A luta por direitos civis e igualdade entre brancos e negros começa daí. E letra E, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Vamos combinar que ela não era nem mais tão jovem assim naquele momento. Mas é muito mais a questão racial que está em voga, por isso a letra D responde corretamente e a gente finaliza mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, gente. Professor Marcos Domingues, professor de arte, e nós vamos continuar a falar sobre arte contemporânea como revisão do Enem e da UEMA no país. Aquilo que eu estou repetindo toda a aula. Professor, não tem arte na UEMA? Tem sim, só que ela está espalhada em várias disciplinas, só que o conteúdo não está lá distinto, ainda mais porque arte contemporânea e modernismo brasileiro, que é o caso que a gente vai trabalhar hoje, arte contemporânea brasileira, ela sempre é tratada em vários vestibulares. Não vou dizer assim, professor, vai cair uma questão de arte na UEMA, ela está espalhada ao longo de provas, tanto de linguagens quanto de humanas. Atenção a isso. Arte contemporânea no Brasil. Bom, seguindo o pensamento da arte contemporânea que é produzido no mundo, a gente tem, por volta de meados dos anos 60, a produção e a consciência de que nós estamos fazendo desde os anos 60, 1960 para cá, a década de 60, a produção de artistas e de arte contemporânea no Brasil. Só que a arte contemporânea ela não tem uma regra, não existe um padrão. Você tem várias definições, vários conceitos e diversas formas de fazer, ou seja, diversas manifestações. Eu vou começar com uma das figuras que já caiu no Enem pelo menos 2 vezes, uma figura chamada Bispo do Rosário. Bispo do Rosário, um artista preto, morreu dentro de um manicômio, não tem outro termo para definir, que era uma casa de tratamento para doentes mentais nos anos 60 e 70. Se hoje você tem mecanismos, métodos para tratar pessoas com problemas mentais, isso não acontecia nos anos 60. Então, se a pessoa já tinha problemas mentais, ou doida, como as pessoas chamavam, ficava mais trelelé da cuca do que qualquer outra coisa. Entretanto, nessa loucura que a gente pode até dizer divina, no caso do Bispo do Rosário, que segundo ele recebia informações divinas de Deus, dos santos, dos anjos, e aí ele faz uma série de obras que são, segundo a visão distorcida, mas também maravilhosa dele, aí entra o conceito do artista, formas dele salvar pessoas, lugares, nomes, entre outras coisas. Uma das obras é o Manto da Apresentação a Deus, onde ele borda, tirando fios do próprio uniforme do hospital psiquiátrico e borda palavras, objetos que vão ser salvos a partir da visão dele. Então ele trabalha com objetos que podem ser chamados de instalações, objetos do uso diário, por exemplo, ali as colheres, e numa estrutura bem simples, e há uma coerência na incoerência da loucura dele, por isso ele é tão importante. Grande Veleiro e Talheres, Bispo do Rosário, Museu Bispo do Rosário. Ele criou mais ou menos, 1000 peças com objetos do cotidiano, como roupas, lençóis, bordados, e segundo seus conceitos definem que a arte é uma manifestação humana e pode ser produzida por todos. A partir das imagens a gente pode dizer que nesse caso da arte contemporânea, Bispo do Rosário trabalhava com instalações. Deixar claro, quando eu volto à imagem, que instalações são formas de arte contemporânea onde você necessariamente não precisa produzir pintura, escultura ou algo similar. Você trabalha com um conceito completamente diferente de objetos que ganham outras funções e outros formatos. Ou seja, no caso dele, ele vai utilizando o que ele tem à disposição para montar pequenas obras de arte. São chamadas de instalações.
Em particular, no caso de Bispo do Rosário, ele pode ser um artista que trabalhou com instalações, mas como ele tinha problemas mentais, a arte dele também pode ser considerada e incluída em arte do inconsciente, porque ela trabalha com outra camada de percepção e também arte contemporânea, brasileira no caso. Arte contemporânea, Enem de 2019. Para que a passagem da produção ininterrupta de novidade a seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos e de engrenagens. Uma espécie de grande máquina industrial incitante, tentacular, entra em ação. Mas bem depressa, a simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não vale mais. É preciso, então, exercitar a demanda, exercitar o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. Traduzindo em língua de gente, porque eu não entendi nada. Pois é, foi isso que eu ouvi de um aluno meu quando essa questão caiu no Enem em 2019. Disse, meu filho, a tua dificuldade, era um garoto, de interpretação é gigantesca. Eu estou falando exatamente do que acontece atualmente. Gente, a nossa sociedade é de consumo. A nossa sociedade é de consumo e consumo rápido. Quando eu digo, é preciso exercitar a demanda, o que eu preciso para consumir agora? Os filmes que vocês assistem, as músicas que vocês ouvem, as séries que vocês consomem, são demandas. Tanto é que na internet tem um negocinho chamado algoritmo, que vai atrás da tua demanda e te diz, porque você assistiu isto, ele te propõe isto. O algoritmo te fecha numa bolha de informações necessárias para a sua demanda. As redes sociais, as mídias sempre fizeram isso. Então, exercitar o acontecimento, provocá-lo, né, fabricá-lo de acordo com o que você necessita. Se por acaso eu tenho uma novela que tem um destaque enorme e as pessoas nesta novela usam roupas árabes, você vai automaticamente ver uma porção de lojas vendendo roupas árabes. Ou seja, a modernidade, o contemporâneo, ele está associado literalmente com o consumo. Não dá para você fugir disso. A arte contemporânea não é diferente. A arte contemporânea ela vai refletir exatamente um processo natural da demanda social que você está vivendo. Isso vai mudando com o passar dos anos. Por quê? Se hoje você tem cantores e cantoras pop desse tipo, em 10 anos o quadro muda. Em 20 anos o quadro é completamente diferente. Na música, por exemplo, a cada ciclo, eu estou colocando um panorama geral, a cada ciclo de 10 anos você precisa de lançamentos diferentes, caso contrário, aqueles ali já não produzem mais, nem vão ser mais interessantes, já que esse acontecimento é provocação, não tem para onde correr. Nesse contexto, a arte contemporânea, segundo a autora Anne Coquelin, reflete ações que explicitam métodos utilizados pelo mercado de arte. Isso inclui a produção de cinema, a produção de séries, a produção audiovisual, a produção em redes sociais, o que você consome nessas redes sociais, o que você consome na música, o que você consome no teatro, tudo é mecanismo do meio e do aspecto social. Eu posso fazer uma peça lindíssima sobre William Shakespeare, com os moldes do século XVI, inclusive com o mesmo modelo, pode ser uma coisa interessante. Mas será que ela consegue, com essa proposta, igualzinha daquele período, sobreviver hoje? Perguntas. Né? Mesmo assim, se ela for produzida hoje, ela é arte contemporânea, porque ela é produzida hoje, não foi produzida no século XVI. Né? Vic Muniz, atenção a esse nome, Vic Muniz, por 2 ou 3 vezes, as obras dele já foram tratadas no Enem. A Vic Muniz é um artista paulista que mora nos Estados Unidos e ele faz um trabalho atípico. Ele transforma sucata, lixo, em obras de arte a serem fotografadas. Ele transforma mel, gelatina, melado, mostarda, ketchup, qualquer coisa que seja líquido em obra de arte. É interessante que eu mesmo já passei por isso. Você pega mostarda, dá para desenhar, né? Com mostarda, com maionese, ketchup, o problema é tu gastar aquilo tudo e a confusão que acontece depois. E aí ele faz releituras dessas obras que são já clássicos, já bem conhecidas, e faz releituras da forma mais contemporânea possível, né? Principalmente quando ele usa lixo. Já foi até abertura de novelas, a obra dele em algumas novelas
televisivas em nível nacional. Então, questão de 2019, fotografia de Jackson Pollock, Action Paint ou expressionismo abstrato, pintando em seu ateliê por Hans Namuth em 51. Jackson Pollock é um artista americano que ele colocava a tela no chão e pegava a tinta e jogava na tela. Ou então pegava o pincel e fazia vários. Ele causou uma polêmica muito grande por causa da técnica chamada de action, movimento, paint, ou seja, pintar em movimento enquanto ele anda. É diferente de você colocar uma tela num cavalete e ela ficar lá, né? O pintor fica sentado, o artista fica sentado, enquanto a tela vai sendo criada. No caso dele, ele se movimenta o tempo todo pela tela para criar. É um outro conceito, uma outra vibe. Professor, isso é bobagem. Não critique, porque você não é artista. Ele tem o próprio procedimento dele, assim como você tem sua própria forma de concentração. 2019, texto 2, Action Photo, de Vic Muniz, segundo Namuth, né? E o que ele fez? O Vic Muniz pegou a mesma foto do Pollock e utilizou chocolate líquido e fez a obra em chocolate líquido. Pois é, eu ressignifico, reutilizo, refaço com outro material que eu nem imaginava que pudesse ser utilizado para fazer isso. Gente, vá nas redes sociais, nesses canais que passam, o pessoal faz obra com melancia, melão, faz pintura facial, pintura artística, maquiagem artística. As possibilidades são imensas. Na hora que você se fecha na caixinha, você quebra todos os paradigmas, né, e possibilidade de pensar fora dessa caixinha. Utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra do Vic Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside na apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Pollock usou tinta nesse movimento. O Vic Muniz utilizou o chocolate líquido neste movimento. Ele refez o mesmo conceito da Action Paint, da pintura em ação, em movimento, que o Pollock fez nos anos 50, só que com outra característica, a arte contemporânea, a liberdade que o artista tem para fazer isso. Bom, uma das formas de arte contemporânea mais complicadas e que causam mais polêmicas. Eu gosto muito da ideia de arte conceitual, até porque é para jogar na cara, como diz o caboclo, vamos embora jogar na cara. Por quê? Porque quando alguém diz assim que o artista tem que realizar um objeto ao final da obra dele, você também está limitando e invalidando a capacidade de criação desse artista, que muitas vezes é muito maior do que o produto final. Por quê? Porque ele passa por uma série de processos. Para quem não entendeu, eu não sou só professor de arte, eu também sou produtor cultural e sou diretor teatral. Então, na hora, costumo dizer com quem faz teatro comigo, que muitas vezes eu prefiro o processo de criação do trabalho todo do que, às vezes, o resultado final, que eu sempre vou estar modificando, porque a gente senta para produzir, discutir, questionar, e isso é muito engrandecedor e fortalece o crescimento, tanto individual quanto coletivo. Para a gente, de teatro, o processo é uma das partes mais agradáveis do mundo de fazer. Ou, às vezes, desagradável, tem essa também. Quando o Cildo Meirelles, que já caiu várias vezes, questões dele sobre a obra dele, questiona, ele bota o seguinte: quem matou Herzog? Quem matou Herzog? Professor, quem é Herzog? Ditadura militar, segundo algumas criaturas deste país que ainda estão governando, dizendo que não houve ditadura militar, Herzog foi justamente uma das pessoas que foi caçada. Ontem eu vi um vídeo que perguntava, se você voltasse ao período da ditadura, quem você seria? Eu, por exemplo, teria problemas sérios com a ditadura, porque eu sou professor de arte, eu sou arte educador, sou produtor cultural. Então, uma das minhas metas é fazer com que vocês questionem e discutam isso. Na hora que alguém questiona, discute, critica, analisa e pensa, você se torna muito perigoso para qualquer sistema que seja. Arte conceitual. Onde é que entra a arte conceitual nisso aí, professor? Quanto vale a tua ideia? Quanto vale o teu pensamento? Quanto vale a capacidade intelectual que você tem? Para um artista, normalmente, há um trabalho de ridicularização das ideias dele ou minimização. Tipo, eu já ouvi muito isso. Se nada der certo, eu vou vender minha arte na praia. Até para tu fazer isso, criatura, tu tem que produzir, pensar e criar. E dá trabalho.
Porque senão você não ficaria horas tentando escrever uma produção textual que você engata. A tua ideia não sai. E quando ela sai, às vezes ela parece uma enxurrada, uma tsunami que vem de uma vez ou outra. Então, a tua ideia vale muito e você não tem noção disso. Ah, professor, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser artista. Me diga exatamente o que você vende. É a tua capacidade de pensar, analisar, questionar, discutir e decidir. Isso não é conceito? Então tem alguma coisa errada que a gente não vai... Deixa eu ver se eu entendi. O médico não vende um trabalho, pode até vender uma cirurgia, mas a partir dos conhecimentos e conceitos que ele tem. Um advogado, principalmente o advogado, ele vende a capacidade dele de discutir, questionar e resolver os problemas da gente. Ou seja, ele ganha muito para isso. Produtor de marketing e publicidade, ele vende a ideia. O resultado é simplesmente a personificação da ideia. Quando é o artista, não, o artista é vagabundo. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O pensamento dele é o seguinte: durante a ditadura militar no Brasil, isso já caiu no Enem, a partir do golpe de 64, muitos artistas foram perseguidos e impedidos de mostrar suas obras. Toda a produção artística deveria, antes, ser avaliada pela censura. Censura é diferente de indicação de faixa etária. Você indicar que é faixa etária é uma questão de norteamento do trabalho. Censura é quando eu não posso ou não devo fazer. Esta obra não é indicada para crianças de tal idade. Isso é uma questão de bom senso, inclusive dos pais que vão determinar o que pode e o que não pode. Censura é quando eu não permito que nada seja feito, porque, segundo os meus parâmetros, isso não deve ser feito. Isso não tem lógica nenhuma. Principalmente no Brasil, que é um país livre, teoricamente. Toda a produção artística deveria ser, antes, avaliada pela censura que liberava e que considerava adequado para ser mostrado ao público. Manifestações contrárias ao governo militar só passavam pela censura se conseguissem enganar os censores. Isso é fácil quando a pessoa é burra. Ou melhor, quando a pessoa não se dá conta do que eu estou falando aqui, que vocês têm noção. Ou se encontrasse em outros caminhos de divulgação. É muito fácil você enganar uma pessoa se você coloca uma obra da qual ela não consegue pensar ou criticar. Professor, o que isso quer dizer? Para ti, se não disser nada, está ótimo. Agora, se você quiser questionar, eu não vou entrar nem pelos caminhos artísticos, eu vou entrar pela pergunta. Na hora que eu coloco uma interrogação, eu questiono. Quem matou Herzog? Eu já começo a perguntar, quem é Herzog? Aí eu já vou atrás da pesquisa. Agora eu entendi. Aí eu volto na obra. Aí eu volto a questionar por que ele foi morto. Aí eu volto na obra. Aí eu questiono por que a obra tem uma cédula de um cruzeiro, que era um valor de moeda dos anos 70. Aí questiono por que ele mudou. Vocês estão entendendo os caminhos? Na hora que eu disse, isso é só besteira, bem ali eu estagnei. Repensa sobre isso. Considerando a obra Inserções em Circuitos Ideológicos, projeto Cédula, de Cildo Meirelles, cédula de dinheiro em diversas galerias e museus do mundo todo, propondo a difusão de ideias e objetos de alta circulação, dinheiro, na sociedade, julgue um item como considerado correto. Vamos supor que eu pegasse uma das cédulas atuais, que é menos utilizada, inclusive saiu uma reportagem sobre isso recentemente, que é a cédula de R$200. Eu vi uma vez na minha vida, a não ser o pessoal aqui do estúdio, mas eu só toquei uma cédula de R$200 até agora uma vez. E colocasse assim, quem matou tal pessoa que está na mídia, e jogasse isso. Aí eu vou questionar o quê? Será que o valor da morte dessa pessoa foi R$200 ou foi R$2? Pesado, professor. Isso é o conceito, isso é arte conceitual. Então eu posso dizer que o artista carimbou notas de dinheiro com questionamentos políticos e com caráter de denúncia, informações e reflexões a respeito da ditadura militar. Eu posso pegar a nota de R$2, a de R$10, a de 200 e carimbar várias vezes o nome da morte de uma pessoa extremamente conhecida que ainda está em pauta nessa discussão política. Não estou falando de política partidária, estou falando de discussão política. Política eu faço todos os dias na hora que eu me levanto e venho trabalhar. Política você faz todos os dias na hora que você questiona com o professor que tua questão pode estar certa ou não. Política você faz todos os dias quando você pede autorização para tua mãe para ir para uma festa. Tem que ser bastante político para poder sair. Aumente o conceito de vocês sobre isso. Artistas contemporâneos. Nomes que são muito importantes da gente ter em mente. Titeia, a obra 1,
Cambuí, a obra 2, Escultura do Monumento de Emissário de Santos, a obra 3, e Linda do Rosário, a obra 4. Cada um desses artistas, cada uma dessas obras, é de um artista contemporâneo de extrema importância, que ocasionalmente as obras são trabalhadas em provas do Brasil inteiro. Vamos conhecê-los. Adriana Varejão é uma artista contemporânea, eu sou fã da obra dessa mulher, tive uma exposição recentemente, fiquei em estado de choque, e ela tem um trabalho maravilhoso, pesquisa sobre ela, contemporânea brasileira que mistura materiais, bricoleur, né, fragmentos de história e crítica social. A obra dela está em um museu aberto chamado Inhotim e na Pinacoteca de São Paulo, né, tem uma exposição atualmente lá. Tomi Otaki, outro artista extremamente importante, estética não figurativa contemporânea, fortes contornos das formas, equilíbrio, luz e sombra, movimento e curvas vertiginosas, sombreado em algumas superfícies e ocupação em espaços públicos. Lígia Pape, modernismo europeu sobre o contexto brasileiro, movimento neoconcreto, diversos suportes, fios, instalações, linguagens e formatos. Cassi Poré, segunda metade do século XX, e suas obras fazem leituras de esculturas grandes dimensões, com construções de aspectos maciços em ferro e fundido e não figurativo. Então a gente pode dizer que essas obras pertencem aos seguintes artistas, nomes importantes: Lígia Pape, Cassi Poré, Tomi Otaki e Adriana Varejão. Pesquisem mais sobre esses artistas, vale muito a pena, é de extrema importância conhecer sobre eles. Professor Marcos Dominici, professor de arte, um abraço. Fui. Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e a gente vai continuar nossa revisão para o Enem e para o PAS da UEMA. Eu estou falando de todas as aulas porque sempre tem alguém que não entende. Ei, professor, não cai UEMA, não cai arte na UEMA. Bom, não tem um conteúdo específico, mas quando a gente fala principalmente deste assunto aqui, arte, mídias e cultura pop, a gente não fala só do Enem, a gente fala de vários temas que estão desmembrados, dissolvidos ao longo de vários vestibulares no Brasil inteiro, inclusive na UEMA. Arte, mídia e cultura pop. O que os três têm a ver? Bom, deixar claro que cultura e arte, eles não são a mesma coisa, eu sempre costumo comentar sobre isso. A cultura é um acervo, um conjunto de valores no qual a arte está inserida. Então, a arte faz parte do processo cultural e identificação de um povo? Sim. E quando a gente fala de cultura pop, a gente está falando do que nós consumimos nesse exato momento em filmes, séries, estou sendo mais específicos, filmes, séries, animações, quadrinhos, marcas, embalagens, perfumes, objetos, ou seja, uma série de situações. A arte a gente já sabe o que é, corre lá na plataforma Gonçalves Dias, a gente tem uma aula que fala só sobre o conceito da arte e te deixa uma série de possibilidades, e aí a gente vai mexer com uma coisa que eu já fiz revisão aqui e que tem outros ganchos, outros nichos de aulas também na plataforma Gonçalves Dias, que é a arte contemporânea, que não dá para fugir disso. A arte contemporânea e a cultura pop, elas são interligadas. Mídias, então vamos começar pelas mídias, apesar da gente falar dessa artista que faz parte do panorama da cultura pop brasileira, ou melhor, perdão, da arte contemporânea brasileira, ok? Então, mídias. As mídias são os mecanismos, e vocês conhecem, de divulgação de processos em massa, de maneira bem simplória. Então, se a gente for fazer um panorama ao longo da história, a gente tem uma das primeiras mídias no século XX, o rádio, estou falando do século XX mais recente, o rádio, depois a TV, principalmente com a programação aberta. Depois da TV, a gente já tem as TVs com programações fechadas. E atualmente a mídia mais forte que a gente tem, com certeza, é a internet, com aplicativos, redes sociais, entre outras coisas, né? Andy Warhol, o pai da pop art. Pop art é a mesma coisa que cultura pop, professor? Não, mas a pop art ela é o gancho, o pontapé inicial para que a gente comece a entender o conceito da cultura pop. O que é a pop art? Corre lá para quem a gente já tem aula sobre isso. Então, nesse caso, as mídias são responsáveis, principalmente a internet hoje, são responsáveis
pelo processo de divulgação e massificação de valores, ou seja, o que a gente consome hoje. Quem é o cantor ou a cantora mais conhecida do Brasil? Quem é o cantor ou a cantora mais conhecida do mundo? Qual é o anime que você mais consome? Qual é o personagem de quadrinhos que está em alta? Por que existem mais heróis e heroínas pretos hoje em dia? Então, quando você começa a questionar isso, você está falando de cultura pop. Arte contemporânea, mídias. Lygia Clark é uma referência. Eu tive o prazer de ver uma dessas obras da Lygia Clark, da série Bichos, e é algo mais ou menos, eu achava que era pequenininho, vou ser bem sincero, é algo mais ou menos deste tamanho. É bem maior do que eu imaginava. Isso aqui já caiu no Enem? Já. 2017, há uma questão que dizia o seguinte, sobre a obra da Lygia Clark. A série de obras produzidas por Lygia Clark, com o nome de Os Bichos, evidencia uma possibilidade de expressão da arte contemporânea, a qual? Bom, por que eu coloquei a Lygia Clark nesse pacote aqui de arte, mídias e cultura pop? Porque a Lygia Clark, assim como outros artistas, ela ultrapassou aquela linha de eu sou artista desse tipo de... Ela virou um nome, inclusive conhecido nacionalmente, com outros desdobramentos e outras referências culturais atualmente. Professor, do que trata essa obra que parece uma escultura simples? Bom, essa obra chama Bichos porque, segundo a visão do artista, você pode, ou pássaros no caso, você pode ir modelando, ou seja, dobrando, porque tem dobradiças, e modificando a obra. Se você levar em consideração, tem uma série de artistas mais atuais, inclusive da cultura pop, que já fizeram releituras de obras ou fizeram obras a partir do conceito da Lygia Clark. Então, ela faz parte da cultura pop brasileira. Então, a gente pode dizer que solicita a interação do público com a obra, porque, teoricamente, quando foi feita, você podia lá intervir. Espera aí, mas esse talvez não seja o conceito da performance, não seja o conceito de outras manifestações artísticas, e aí a gente entende onde é que a arte contemporânea ela se encaixa nesse processo que a gente tem hoje da cultura pop, certo? Intervenção. Nós já falamos sobre isso na arte contemporânea. Intervenção é um conceito onde você literalmente intervém ou modifica um espaço normalmente externo, certo? Uma intervenção, ela pode ser feita a partir de um ambiente interno, trabalhando para um ambiente externo. Uma intervenção, ela pode ser feita na forma de performance, na forma de instalação, na forma de um grafite, na forma de uma estrutura de teatro de rua. Quer dizer, a intervenção tem uma série de mecanismos diferentes. E aí, a intervenção que a gente vai ver na questão agora, que faz parte da arte contemporânea, que faz parte desse nosso processo de cultura pop contemporâneo, ele é literalmente uma manifestação que hoje chegou e diz ao que veio. Professor, eu não entendi. Bom, a intervenção ela é feita para te criar sensações. Ou eu gosto ou eu não gosto. Eu não entendi ou eu entendi. Meu Deus, o que é isso? A única coisa que você não pode questionar é uma coisa que eu sempre bato. Isso é arte? Bom, na hora que você pergunta dessa maneira, você já está colocando seu julgamento pautado em absolutamente nada. Eu sempre costumo dizer, você não é especialista em arte para poder definir o conceito. Então, a pergunta correta é, eu não entendi do que se trata a proposta. A intervenção no caso, 2016 do Enem. A origem da obra de arte, 2002, é uma instalação seminal na obra de Marilá Dardot, apresentada originalmente em sua primeira exposição individual no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte. A obra constitui um convite para a interação do espectador, instigando a compor palavras e sentenças e distribuí-las pelo campo. Já expliquei isso para vocês. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica, como para colocar plantas. Ou seria o contrário, né? O vaso cerâmica que tem o formato de letras. E à disposição do espectador encontram-se utensílios para plantios, terras e sementes. Para abrigar a obra e servir de ponto de partida para a criação de textos, foi construído um pequeno galpão evocando uma estufa ou um ateliê de jardinagem. As 1.500 letras vaso foram produzidas pela cerâmica que funciona dentro do Instituto Inhotim, em Minas Gerais, num processo que durou vários meses e contou com a participação de dezenas de mulheres das comunidades do entorno. Plantar palavras, semear ideias
é o que nos propõe o trabalho. Olha o nível de pensamento dessa artista. Num contexto de Inhotim, onde a natureza e a arte dialogam de maneira privilegiada, esta proposição se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. Professor, eu não entendi nada. Eu vou traduzir uma coisa que vocês têm dificuldade, que é a interpretação de um texto. A artista pegou a fábrica de cerâmica do Museu de Inhotim, em Minas Gerais. E aí, ela mandou produzir 1.500 letras, ou melhor, 1.500 vasos de flores, de plantas diversas, em formato de letras, A, B, C, o alfabeto inteiro. As pessoas que chegavam no local podiam pegar as letras em forma de vaso, colocar plantas dentro dessas letras e montar palavras e colocar dentro do depósito, justamente para poder fazer com que essas plantas florescessem. Olha a metáfora. Eu estou plantando letras e ao mesmo tempo estou plantando flores, ervas ou coisa do tipo. Eu estou plantando ideias, porque na hora que eu monto as letras, eu monto ideias. E isso é uma intervenção, porque todo mundo que ia podia participar ou não. E as tuas letras, as tuas palavras eram formadas a partir da estrutura física, onde você intervinha na obra e ao mesmo tempo criava. Ou seja, a artista te permitia criar e você passava a ser também autor da obra. E aí, nesse caso, a origem da obra de arte da Marilá Dardot tinha essas letras bem aqui, o local, né, o depósito para você colocar com as letras, as palavras na forma de vaso. E aí ela pergunta, a função da obra de arte, nesse caso, como possibilidade de experimentação e de construção, pode ser constatada no trabalho da Marilá Dardot, porque o observador da obra atua como seu criador. A proposta é justamente essa. Eu tenho uma obra de arte na qual eu, como espectador, passo a ser o autor da obra de arte. A artista me proporciona, a intervenção dela, no caso, me proporciona a possibilidade de eu montar uma nova obra de arte a partir da obra de arte dela, partindo do conceito que eu havia dito para vocês, né? Peraí, deixa eu só achar aqui. Você planta ideias, ela coloca em algum lugar aqui que eu li. Se você conseguir achar. Tá aqui. Dezenas de as mulheres que produziram, e aí ela propõe a seguinte situação, né? Você planta as ideias, está em algum lugar que eu já li. Você planta as ideias ou você planta arte. Então, o objetivo da instalação, da intervenção, é questionar essa situação. O que é arte? Eu construo arte ou não? Eu poderia ser o artista a partir dessa composição? Então, você tem várias interpretações. Isso aconteceu no Enem de 2016. Grafite, arte urbana. Eu amo grafite. Não sei vocês, mas eu acho grafite um bem necessário para a cidade. Uma cidade onde você tem muros, paredes pintadas com grafite, só pelo motivo simples de você olhar a cidade bonita e pintada, já muda o teu astral, o teu dia. Ele interfere diretamente no cérebro, isso te deixa feliz. Tanto que tem lugares que foram resgatados, inclusive reestruturados através da arte urbana, do grafite. Um exemplo, o Porto do Rio de Janeiro, onde tem um grafite do Cobra Fantástico. Né? Um local chamado Beco do Batman, que era uma área extremamente perigosa lá em São Paulo. E não é o único, eu coloquei 2. Aqui em São Luís, o Hélio, mais o Gil Leros e outros artistas maravilhosos, eles têm um projeto de fazer grafite nas casas do bairro da Vila Embratel, humanizando e resgatando cidadania no local, transformando uma área extremamente simplória e pobre numa galeria a céu aberto, ou seja, o grafite é capaz de fazer mudanças gigantescas. E aí ele fala o seguinte, fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida do cotidiano. Seus conflitos e suas possibilidades que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Aí a gente tem um grafite, né, do Valverde, no Beco do Batman, que eu havia falado para vocês. Em 2019, o Enem diz o seguinte, a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de apropriação de espaços públicos. Letra B, apropriação de espaços públicos. Professor, isso não seria pichação?
Isso não é vandalismo? Bom, o conceito parte da ideia de que se a pessoa proprietária do espaço, do muro, do local, permite, não é. Agora, quando a gente fala de vandalismo, tem mais a ver com o preconceito natural que o grafite propõe, né, e as pessoas compram de maneira errônea. O grafite é uma forma de arte que combate socialmente uma série de valores. O grafite tem um apelo social muito grande. O grafite é o grito do povão, literalmente da massa, dizendo eu tenho, eu posso e eu vou me expressar, né, de alguma maneira onde as pessoas percebam nitidamente, através da imagem, aquilo que eu estou querendo falar. Ou eu vou manifestar um apelo social muito grande porque ele tem esse apelo. E aí, nesse caso, não é todo mundo que leva isso de boa, quando você tem alguém da comunidade, alguém da favela, alguém do bairro da periferia, que torna-se artista e ele consegue expressar com a arte dele, a arte urbana, o grafite, tudo aquilo que ele sente ou pensa. Então é um pouco complicado, e aí não é só a questão de você achar que é vandalismo, não, é a questão de você ter uma forma de arte que vem da base e que é marginalizada naturalmente. Cinema novo. Arte, cinema, mídias, entre outros. O cinema é a sétima arte. Então, nesse caso, o texto 1, chamado Cinema Novo, diz o seguinte: o filme quis dizer, eu sou o samba. A voz do morro rasgou a tela do cinema. E começaram a se configurar. Visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar. De todas e muitas. Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre e a moça, a grande feira, o desafio, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. Bom, esse é o texto 1, né, que é uma letra da música do Tropicália 2. Texto 2. Cinema brasileiro partiu da consciência do subdesenvolvimento e da necessidade de superá-lo de maneira total. Em sentido estético, filosófico e econômico, supera o subdesenvolvimento com meios do subdesenvolvimento. Já explicar para vocês. Tropicalismo é o nome dado a essa operação. Por isso existe um cinema antes e depois do tropicalismo. Agora, nós não temos mais medo de afrontar a realidade brasileira. A nossa realidade em todos os sentidos e todas as profundidades. Texto da Revolução do Cinema Novo, Antropologia do Tropicalismo. A pergunta é, uma das aspirações do cinema novo, movimento cinematográfico brasileiro dos anos 60, incorporados pela canção e detectáveis no texto do Glauber Rocha, que foi um diretor de cinema extremamente conhecido daquele período, diz o seguinte, para a gente poder entender. Para algumas criaturas deste país que disseram que não aconteceu a ditadura militar, o cinema novo ele é o que mais sofre durante a ditadura militar. Durante um tempo, e ainda há um ranço muito grande disso, porque muita gente ainda subvaloriza o cinema nacional. Só que, mesmo que não seja justificável isso hoje, o cinema nacional já passou por problemas sérios, principalmente no que trata de investimento. E aí surge o cinema novo, que vai, na busca de qualidade de desenvolvimento, trabalhar o subdesenvolvimento do país. Ou seja, o cinema novo é uma forma de você jogar na cara a resistência contra a ditadura militar. Se teve duas formas artísticas no país que sofreram com a ditadura militar, essas foram o cinema, que foi literalmente apagado, e a música, os músicos, os musicistas. Muita gente foi deportado, muita gente foi massacrado, muita gente foi torturado e principalmente a censura barrava tudo. Por causa disso, o cinema novo é um cinema de resistência à ditadura. Então, ele marca um processo de mudança muito grande. Nos anos 80, tinha gente que não conseguia assistir filmes brasileiros por causa da falta de qualidade técnica, já que não tinha investimento no país, porque a ditadura não permitia. Você podia falar de pornografia, beirando a sexualização em vários níveis, com atrizes que se expunham, mas você não podia falar de liberdade no cinema nos anos 70. Então, o cinema novo ele vai ser, literalmente, a formulação de uma identidade brasileira calcada na tradição cultural e na crítica extremamente social. Então, o cinema novo é o ponto de resistência no que trata da ditadura, e o tropicalismo é o gancho disso. Nota, o tropicalismo ele tem vertentes nas artes visuais, no cinema novo e na música. O teatro também é afetado, mas em instância um pouco menor.
Cultura pop. Professor, isso não é o Homem-Aranha? Pois é, meninos. Essa questão não está nem na prova de linguagem de códigos. Mas como a gente entende que o Enem, por exemplo, ele trabalha de maneira contextualizada, eu coloquei essa questão aqui, que caiu em outro segmento, para vocês entenderem como arte não é um assunto específico de uma área apenas. Outras questões já caíram, inclusive em ciências da natureza, que é o caso aqui, em linguagem de códigos e também em humanas. A ciência do Homem-Aranha. Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha, de fato, se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudos para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido pelo Peter Parker, coloquei o último ator, funcionava como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória, e por isso soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionais da natureza. E pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato por meio dos pelos tem papel mais importante do que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como os órgãos sensoriais das aranhas? Aí, gente, olha que loucura, eles vão misturar cultura pop com ciência básica. E tem muita gente que curte essa parada. Primeiro, porque um ser humano tem em média 60 fios de pelo em cada 2 centímetros quadrados do corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar a ter 40 mil pelos. A explicação técnica é para você chegar na seguinte situação. O leitor recorre ao quê? A pergunta retórica da introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Isso é para deixar claro que quando a gente fala de arte, ele não está fechado dentro de uma caixinha, vai bem mais além. Professor Marco Dominici, estudem mais sobre isso aqui, vale a pena. Professor de arte, um abraço, fui! Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle e sejam bem-vindos mais uma vez ao projeto preparatório PAIS-UEMA e Enem. Hoje nós vamos continuar com a linha da interpretação textual e o nosso foco vão ser nas palavras de ligação e nos marcadores de discurso. O próprio nome já te dá uma dica, né? São aquelas palavrinhas essenciais para a gente estabelecer a coesão textual. São palavras que nós vamos usar para ligar períodos, termos ou parágrafos entre si. São aqueles elementos estruturantes do texto, bom? Em inglês se destacam, por exemplo, as conjunções e as locuções. Locuções são aqueles grupos de palavras que nós usamos para transmitir algumas ideias. Bom, aqui tem uma definição para vocês, falando justamente sobre isso, que as palavras de ligação ou os marcadores de discurso são palavras ou locuções usadas para unir as sentenças ou os períodos. Eles funcionam como the glue, ou seja, a cola que une ou coloca as partes da escrita juntas para que elas formem diferentes sentidos dentro do texto. Uma dica para vocês, a prova da UEMA, considerando os últimos exames, ela cobrou pelo menos uma questão sobre palavras de ligação. Coincidentemente, as questões todas trabalharam com a mesma ideia, que é a ideia de contraste ou de oposição, que são as conjunções adversativas, por exemplo, como nós chamamos em português. Na língua inglesa, quando a gente pensa no Enem, no caso, as palavras de ligação vão nos ajudar a identificar o sentido que o texto está abordando. Se ele dá uma ideia de consequência e causa, se ele dá uma ideia de adição, de contradição, então vai depender da presença dele a partir da organização textual, bom? Agora, na UEMA, o foco foi exclusivamente nessas palavrinhas. Então, a gente vai ver questões com diferentes formatos para abordar isso, tá? As conjunções ou as palavras de ligação e os marcadores de discurso, eles servem para estabelecer relação.
o relacionamento entre os parágrafos, os termos e os períodos, como eu já citei. Os mais comuns são a adição e o contraste, que é a ideia de você continuar uma argumentação ou de você contrapor os argumentos. Tempo e sequência, então a questão do ordenamento, primeiro, segundo, na sequência, são exemplos. Exemplificação ou resumo, também são marcadores muito usados. Causa e efeito, e nós temos a comparação ou a conclusão. Tem também a questão da condição, que eu acredito que nós vamos ver algum exemplo. Olha isso em algumas frases isoladas, tá? Então, por exemplo, I sing in the church and play guitar in a band. Aqui eu tenho uma ideia de adição. Eu canto na igreja e toco violão na banda. Então, eu tenho duas situações, duas características que se somam. Por isso que eu usei a conjunção and. Já no exemplo de baixo, eu tenho but. But significa mas, que é a ideia de contraste. Today is raining, hoje está chovendo, mas está muito quente. Então, apesar da chuva, está calor. Então, eu tenho ideias que se contrastam, porque quando chove você pensa que vai ficar mais fresco, um clima mais ameno. Bom? Because he woke up late, he missed the bus. Olha a ideia da causa, ó. Porque ele acordou tarde, ele perdeu o ônibus. Então, é um exemplo de uma situação que gerou um efeito em outro contexto. She didn't come to class, so she will have to reschedule her test. Ela não veio para a aula, por isso, ou portanto, ela terá que reagendar o seu teste ou remarcar. Aqui nós temos a ideia da causa e da consequência, também considerando um motivo para algo ter acontecido. Bom, então são situações que você pode observar essa presença dos marcadores de discurso, lembrando que eles sempre vão te dar ideias específicas. É importante você olhar lá na plataforma Gonçalves Dias os materiais de apoio. Lá você vai ter listas dos principais marcadores de discurso e das principais conjunções. Olha aqui um texto da UEMA, um texto da prova mais recente. Como característica que a gente tem observado, textos mais extensos. Nesse tipo de texto, é importante você ler o enunciado e você identificar o assunto dele, tá? Do que esse texto está falando. Por exemplo, quando tem um título, o título é uma pista que te ajuda a interpretar o sentido. Qual a ideia que aquele texto vai abordar? Low context versus high context cultures. O texto está falando de culturas em contexto baixo ou em contexto alto. Essa é a tradução ao pé da letra. Basicamente está falando de culturas num ambiente mais popular ou num ambiente mais erudito, tá bom? Num contexto mais popular ou mais erudito. Um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais um pequenininho aqui, 9, 10, 11. 11 parágrafos no texto. Aqui ele foi dividido para facilitar a leitura quando nós formos analisar a questão. Mas é um texto que tem vários parágrafos. Se eu não me engano, na forma original dele eram 8 parágrafos, tá bom? Então você vai observar que num texto extenso como esse, você não vai fazer a leitura total dele. Você não vai tentar traduzir um texto desse, senão você não vai ter tempo de responder as outras questões. Então lembrem-se sempre das estratégias de leitura. Olhe o enunciado, veja o que a questão quer, para aí você olhar o texto. Olha esse enunciado. The sentence in which contrasting ideas can be reflected by one of the linking words in it is. Ou seja, eu quero saber qual é a sentença que traz ideias contrastantes, ideias opostas entre si. Então, olha só esse tipo de questão, pessoal. Para responder essa questão, eu nem preciso ler o texto. Por quê? Porque o próprio enunciado, a própria questão, já destacou os fragmentos que eu tenho que analisar. Ou seja, eu tenho que procurar especificamente nessas frases aqui que estão destacadas, qual é o marcador de discurso ou a conjunção que me dá a ideia de contraste. Qual é a palavra de ligação que utiliza que oferece essa ideia de oposição. Letra A. The answer is that people raise, né?
A resposta é que pessoas que foram criadas em culturas de alto contexto, ou seja, essas que trabalham, por exemplo, como a Coreia do Sul, são frequentemente relutantes. Não tem nada de contradição aqui. Na letra B, para reprimir um funcionário por várias ausências, for example é um marcador de exemplificação, não é oposição. Letra C, if you. If significa se, é uma conjunção que dá a ideia de condição. Se você, como a Tina, cresceu num contexto de sociedade mais popular, contudo, olha o however aqui, ó. Dica para vocês, porque isso aqui tem sido muito frequente na UEMA. A palavra however é o nosso contudo, todavia, no entanto, porém, são aquelas várias conjunções adversativas. However tem um sentido muito parecido com but. But significa mas, que é aquela ideia da oposição. Então, nós já encontramos a resposta, nem preciso continuar analisando. Resposta correta, letra C. Sempre mostrando essa ideia do however como contraste, ok? Mais uma questão também da UEMA, também um texto extenso. Qual é o título? Common Dog Training Mistakes You Might Be Making. É um título direcionado a você. Olha a palavrinha you aqui no texto. Dicas, né, de treinamentos ou erros comuns que são realizados no treinamento de cachorros, ou erros que você pode estar cometendo com o seu cachorro, treinamento dele. É um texto que tem um parágrafo introdutório e na sequência ele destaca os pontos, ó. Quais seriam os erros? Por exemplo, you're focusing on the negatives. Você está focando nos negativos, nas coisas ruins que o seu cachorrinho faz. Então, isso é um exemplo de erros. E aí ele continua, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. De novo, texto muito extenso. O que a questão quer saber? In every subpart, em todas as subpartes, os subtítulos, do 1 ao 8, que eu acabei de mostrar para vocês, no texto principal, one finds linking words. Ou seja, ele está só dizendo para você que em todas as subpartes, os subtítulos, você vai encontrar palavras de ligação, que são essas conjunções. Dentre elas, ele destaca, ó, olha aqui em letra maiúscula em itálico, however e so. Aí ele quer saber de você, essas duas palavrinhas, qual é a opção que sintetiza corretamente a expressão delas? O que elas expressam? O que elas significam? De novo, eu chamo a atenção para vocês. Se você souber o significado dessas duas palavras, você nem precisa ir para o texto. O que significa however? Contudo, todavia, todas aquelas conjunções adversativas que a gente conhece, que a professora de português e redação fala com vocês frequentemente. So significa por isso, então, é dando uma ideia de consequência. Nesses dois casos, se eu sei o significado das palavras, eu nem preciso voltar para o texto. Digamos que você não soubesse, que você perdeu nossa aula e você não sabe o significado dessas palavras. Você ia voltar lá para o texto e procurar onde que estão essas palavras e analisar o contexto. Qual é o contexto que ela está inserida? É um contexto de adição? É um contexto de contraste? Qual é a ideia? Tá? Então, eu já sei, however, todavia ou contudo. So, por isso, então, portanto. Ou seja, eu tenho a primeira palavra, porque o enunciado disse respectivamente. A primeira palavra me dá a ideia de pontos opostos. E na segunda palavra, que é o so, ele me dá a ideia de conclusão, de consequência, ok? Então, de novo, um texto enorme que eu nem sempre vou precisar lê-lo ou encontrar e traduzir para responder a questão. Trabalhem com as estratégias de leitura, leiam o enunciado, não deixem de fazer isso.
Aqui é uma questão do Enem. No Enem, a gente percebe uma abordagem diferente. O Enem trabalha com a interpretação mais global do texto. As palavras de ligação e os marcadores de discurso, eles vão aparecer ligando as ideias que o texto oferece. Então, por exemplo, aqui, no poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas com o objetivo de. Ou seja, lá no texto ela usa várias conjunções com a ideia de comparar diferentes pessoas. Aqui é um poema, o enunciado já falou isso para você. O poema trata de subjetividade, então você tem um pouco de ideia de emoção, da construção emotiva do próprio autor para despertar certos sentimentos no leitor, no receptor daquela mensagem, e aqui no texto algumas coisas chamam a atenção. Classifying, que é o título, é uma palavra cognata. Você pensa em alguma coisa em português. Classificação. Ou seja, é um texto que vai falar dessa ideia de você categorizar, de você dividir certas características, certas pessoas a partir de características. Outra coisa que chama atenção no texto são os nomes próprios, ó. Olha quantos nomes diferentes aparecem. Philip, Annie, Jim, Sue, Sammy, Tracy, são várias pessoas. Então, é um texto que, como vocês viram lá no enunciado, ele vai comparar as pessoas. Então, é um texto que vai dando detalhes sobre indivíduos. Olha a conjunção and, que dá a ideia de e, é adição. But, dá a ideia de contradição. To, também, dá a ideia de adição. Então, olha algumas características do texto, ó. O Philip e a Annie usam óculos, assim como o Jim e a Sue. Mas o Jim e a Sue têm sardas. Freckles são marcas no rosto, são as sardas. Assim como também a Tracy e o Sammy. O Philip e o Jim são os meninos do grupo, mas o Philip é alto e o Sam e o Jim são baixos. Ou seja, o texto vai dando vários detalhes de cada uma das pessoas. Então, eu posso continuar analisando ou eu posso ir para as alternativas. O que a alternativa destaca para mim? Eu tenho enumerar a diversidade das características. A gente não viu enumeração. Primeiro, segundo, terceiro, não teve isso. Classificar as preferências de diferentes pessoas. Ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida. Destacar a singularidade de cada ser humano. Ou denunciar a intolerância. O texto não fez denúncia. O texto não tentou mostrar que um prefere isso, o outro prefere aquilo. O texto destacou o quê? Que cada um tem a sua singularidade, que cada um tem em si certas características, tá bom? Que podem ser usadas como descrição, certo? Outra questão também do Enem. Aqui a gente tem um pôster. Esse pôster tem letras que são destacadas e a simbologia mostra uma lupa, ampliando o ponto dos ingredientes. Vamos ver o enunciado, porque no Enem é tudo em português, isso te ajuda. Olha a questão. Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. Então, essa primeiro é a afirmação, te dando um contexto. Então, está falando sobre alimentação, sobre nutrição e políticas que contribuem para isso. A partir da campanha If You Can't Read It, Why Eat It, os leitores são alertados para o perigo de. Então, a campanha é um alerta. Alerta quer dizer te chamar atenção para alguma coisa, sobre o perigo, algo que te faz mal. O enunciado, a frase diz, se você não, olha o can't aqui com negação, se você não pode ler, por que comer? O que ele destaca aqui no pôster? É a ampliação do campo dos ingredientes, considerando uma embalagem de comida. Ou seja, ele está chamando a atenção para a falta de literacia, quer dizer, a falta de conhecimento da composição dos alimentos, de como as embalagens e as etiquetas são construídas. E aí ele chama a atenção para que isso não é natural. Qual é o chamamento? Eu não preciso ler
quais são os produtos. O que me chama a atenção, e esse alerta, é sobre a importância de você saber o que você está comprando, de você conhecer aquilo que você está consumindo. O que eu tenho de alternativas? A, B, C, D e E como oferta de possibilidades. A resposta é alertar sobre o perigo de consumir alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição. O que o enunciado estava falando? Sobre as políticas adequadas para a alimentação e nutrição. Uma dessas políticas é promover a disseminação da informação a partir dos rótulos, certo? Então, a gente observa esse chamamento para esse alerta do perigo de você consumir algo sem conhecer. Mais uma questão também do Enem. Aqui a gente vê um texto na primeira pessoa e o enunciado chama a atenção para o seguinte. Nesse fragmento, Beleza Lee resume sua experiência de vida ao descrever a complexidade em. Então, o texto, de novo, Enem, interpretação mais global. A gente não vai analisar uma palavra específica, a gente vai olhar o texto. Olha a diferença desse texto em comparação com os outros textos informativos. Aqui a gente tem um texto em primeira pessoa. Então, é a autora, a Beleza Lee, falando de si. Ela diz, I'm complicated to classify. Eu sou complicada de classificar. É difícil defini-la. Ela diz, mas quem não é? Ela só chama atenção, o but é a ideia da contradição. Aí ela descreve a si mesma, Chinese Brazilian in America. Então ela é uma chino-brasileira que vive nos Estados Unidos. Ou seja, quando você pensa na construção étnica dela, e é o que ela destaca no começo do texto, ethnically, etnicamente, ela é difícil de definir. O que eu tenho como possibilidade de resposta? Essa complexidade dela se definir, dela definir quem ela é, considerando essas diferentes raízes, chino, brasileira, que vive nos Estados Unidos. Então, é uma pessoa que tem diferentes contribuições étnicas na sua estrutura. Bom, pessoal, hoje nós falamos de marcadores de discurso, nós ficamos por aqui, não deixem de acompanhar as nossas aulas e os nossos materiais. Até a próxima e bye, bye!